Bárbara, flor do sertão, guerreira do não e do sim. Bárbara, mãe de Tristão, avó de Alencar, do Guarani. Bárbara, olha esse mar, o dragão desse mar é um Davi. Feito você a lutar pelo dom de lutar pelo porvir. Bárbara ouve o conselho do velho de Quixeramobim. O sertão vai virar mar e o mar vai virar um jardim. Bárbara, olha essa aldeia tão cheia de ti e de mim. Bárbara, olha esse céu, é o céu do sertão do meu padim. Ai, ai, meu padim padeciço. Liberdade aqui é tudo isso, Ceará tem disso sim. Ai, ai, meu padim padeciço. Liberdade aqui é tudo isso, Ceará tem disso sim. Ceará tem disso sim. Acorda, meu povo! O século XX está chegando. Mas espera aí, a gente já viu uma parte desse filme. Bom, se a gente voltar à fita, vamos ver que na segunda metade do século XIX foi um período de grandes mudanças em todo o Brasil, principalmente por causa das novas ideias científicas e liberais que abriram caminhos para a abolição da escravatura e para a república. No Ceará, tanto o movimento anti-escravagista quanto o antimonarquista encontraram o seu lugar. O jornal Libertador, por exemplo, defendia a libertação dos escravos. Já o movimento antimonarquista estava com João Cordeiro, um comerciante emergente que já havia estado do lado da monarquia, mas se aliou ao republicanismo por volta de 1880. Mas a república não era muito atrativa aos olhos da maioria. As oligarquias agromercantis não tinham interesse na república, porque a estrutura política e econômica do império garantia privilégios. As alianças políticas quase sempre eram motivadas por interesses pessoais. Oligarquia. Você sabe o que é? Ao pé da letra significa governo de poucos. Normalmente esses poucos são da mesma família, partido ou grupo político. Pois é, era assim que a política cearense se organizava na época da proclamação da República. Mas não se engane, essas coisas não mudaram muito depois de 15 de novembro de 1889. Intrigas, ameaças e alianças pouco confiáveis. 4 oligarquias fazem de tudo pelo poder no Ceará no final do século XIX. Os liberais Pompeu, liderados pelo astuto Antônio Pinto Nogueira Scioli. Os liberais Paula, dirigidos pelo conselheiro Antônio Joaquim Rodrigues Júnior, genro do senador dos Bois, Francisco de Paula Pessoa, que era a facção política mais poderosa da época. Os conservadores miúdos, ou carcarás, liderados pelo octogenário Gonçalo Batista Vieira, conhecido como Barão de Aquirás. E os conservadores graúdos, ou ibiapinas, capitaneados pelos também idosos Domingos José Nogueira Jaguaribe, o Visconde de Jaguaribe, e Joaquim da Cunha Freire, o Barão da Ibiapaba. Nas últimas eleições antes da República, os liberais Pompeu estavam aliados aos ibiapinas, enquanto os liberais Paula uniam forças com os carcarás. Com a proclamação da República, esses partidos foram extintos e os republicanos históricos foram confirmados no poder. Mas não pense que as coisas se acalmaram. Os tempos que estavam por vir eram confusos. Dança das Cadeiras, pós-1889, levou ao poder no governo federal Deodoro da Fonseca, idealizador do golpe militar que instaurou a República. Era para ser um governo provisório, com data de validade até a primeira Constituição e as eleições diretas. Deodoro, porém, tentou permanecer no poder numa tentativa fracassada de golpe. Floriano Peixoto ascendeu à presidência e passou a perseguir os governantes alinhados com Deodoro. Era o caso do presidente do Ceará,
General Clarindo de Queiroz, que caiu em desgraça e ainda tinha nos seus calcanhares uma oposição bem articulada pelo oligarca Nogueira Scioli. Em 16 de fevereiro de 1892, Clarindo foi deposto de forma violenta, com Fortaleza se tornando uma praça de guerra, em meio a um tiroteio que entrou pela noite, causou pânico e 13 mortes. Eram as forças de Floriano Peixoto e aliados, exigindo a renúncia de Clarindo. Pergunta lá. Pergunta lá. Como as oligarquias voltaram ao poder no Ceará depois do golpe republicano? O republicanismo cearense, ele sofreu uma transformação muito significativa da primeira metade do século XIX para o período da proclamação da República. Isso ocorreu por qual motivo? A repressão brutal aos republicanos separatistas que comandaram os movimentos de 1817 e 1824 acabaram fazendo com que as elites, as oligarquias cearenses, se acomodassem ao sistema político do Segundo Reinado, sobretudo. Famílias tradicionais como Pompeu, Accioli, Rodrigues, Paulo acabaram sendo incorporadas ao sistema, se adaptando. O melhor exemplo dessa adaptação, inclusive, é o Martiniano de Alencar, participante ativo das duas rebeliões e que, ao final do Império, já tinha sido senador e era um ativo defensor do centralismo político. Quando ocorre o golpe de 15 de novembro de 1889, a República é proclamada, tal qual no Rio de Janeiro, aqui em Fortaleza, os grupos republicanos eram incipientes. Não representavam a vontade da maioria da população, não tinham representatividade, não tinham organização política real. Isso, de fato, contribuiu para que essas oligarquias depostas fossem depostas por pouco tempo. Foi um respiro, uma saída, uma recuada estratégica. Se reorganizaram em centros republicanos, que é um pouco do cinismo político, né? Os caras eram monarquistas ardorosos e agora se tornam republicanos do 16 de novembro. É a capacidade de se adaptar à nova situação. E aí se articulando em grupos republicanos menores, em grupos republicanos que nasciam dentro de um sistema que ainda buscava identificação, eles adotam o discurso da República que vai trazer a civilidade, que vai trazer o progresso, que vai melhorar a vida de todo mundo, bem assim ligado ao positivismo também, apesar de não acreditarem muito nessa proposta, mas essas oligarquias tradicionais, como acabei de citar, Accioli, Pompeu e Paula, conseguem retomar aí o controle político do Estado e permanecem por décadas. Nogueira Scioli é considerado um dos personagens mais emblemáticos da política cearense em todos os tempos. Também é tido como um dos mais autoritários, corruptos e violentos. Ou seja, o rapaz não estava para brincadeira. Nasceu em Icó em 1840, se formou em Direito e atuou como promotor público. A carreira política deslanchou depois que se casou com Maria Teresa, a filha do chefe liberal Tomás Pompeu de Souza Brasil. Após o golpe republicano de 1889, foi costurando apoios e galgando degraus na hierarquia política do Estado. Se fez presidente da Assembleia Legislativa, senador e, em 1896, conseguiu se tornar o primeiro civil a chegar ao posto de governante máximo do Ceará. Só saiu do poder em 1912, depois de uma revolta popular. Enquanto Nogueira Scioli fazia os desafetos comerem o pão que o diabo amassou, a ala intelectual da cidade amassava outro tipo de pão. A agremiação literária Padaria Espiritual foi um dos mais importantes movimentos culturais do Ceará e certamente o mais irreverente. Em meio a reuniões no Café Java, nos idos de 1890, surgiu uma agremiação literária informal. O café ficava na Praça do Ferreira, esquina da Guilherme Rocha com Floriano Peixoto. A partir desse burburinho, Antônio Salles e seus companheiros começaram a produzir o pão, mas era um pão que não engordava, nem soltava farelo. Era um jornal que trazia a produção literária da época. O movimento se intitulou de Padaria Espiritual e tinha característica nacionalista, impedindo, por exemplo, que se escrevessem palavras estrangeiras nas obras. Num cenário político em que a República não representou nada de realmente novo, os cearenses continuaram sofrendo com os mesmos problemas de sempre.
O descaso histórico com os problemas causados pela seca talvez seja o exemplo mais duradouro e dolorido da ausência de um projeto de governo para as camadas mais desassistidas da sociedade. Chegou a desolação da primeira fome. Vinha seca e trágica, surgindo no fundo sujo dos sacos vazios, na descarnada nudez das latas raspadas. O relato da escritora Raquel de Queiroz, no seu clássico livro O 15, dá forma literária para o cruel cenário de privação a que foram submetidas milhares de famílias cearenses durante a seca de 1915, uma das mais severas já registradas em nosso estado. Como em outras ocasiões de estiagem, os danos foram previsíveis: morte de rebanhos, sumiço da vegetação, perda de safra de produtos agrícolas. Os refugiados de ontem, tal qual os de hoje, em diversas partes do mundo, lutavam desesperadamente para se locomover em direção a locais menos inóspitos. Uma vez mais, os sertanejos se deslocaram em massa para a Fortaleza, mas dessa vez foram acomodados num campo de concentração no bairro Alagadiço, hoje São Gerardo. Nesses verdadeiros currais humanos, cercados de arame farpado e vigilância, os retirantes eram mantidos longe da elite fortalezense. 5 coisas que você não sabia sobre a seca no Ceará. 1. O campo de concentração do Alagadiço chegou a abrigar 8.000 pessoas durante a seca de 1915. 2. O curral humano só foi desativado quando o governo ofereceu incentivos para que os retirantes migrassem para a Amazônia. 3. Em 1932, uma nova seca fez o governo reabrir o campo de concentração do Otávio Bonfim, além de levar à abertura de outros currais no interior do estado, onde milhares de pessoas ficaram confinadas. 4. No auge da crise, retirantes chegaram a saquear e tomar trens de transporte para Fortaleza. Atribui-se o surgimento das primeiras favelas de Fortaleza, como o Pirambu, ao trajeto desses retirantes, que construíam casebres em pontos próximos às linhas férreas. 5. Os campos de concentração possuíam uma estrutura básica, com banheiro, posto médico, cozinha, barbearia, onde o cabelo dos homens era raspado a zero, e capela, entre outros ambientes. Nas idas e vindas dos flagelados da seca, a providência divina muitas vezes era o único recurso com o qual se podia recorrer. Com uma mão na enxada e a outra pedindo ajuda aos céus, os sertanejos cearenses veneraram figuras religiosas ao longo da sua história. Nenhuma delas teve tanta importância como a de Padre Cícero Romão Batista. Cícero Romão Batista, ou Padre Cícero para quase todos os cearenses, é a figura de devoção popular mais lembrada na região do Cariri e certamente no resto do estado. Desde que se notabilizou na vida política e religiosa em meados do século XIX e começo do século XX, Cícero arrebanhou fiéis, mas também dividiu opiniões. Junto com a religiosa Maria de Araújo, protagonizou o suposto milagre de Juazeiro, que mais adiante lhe causou a perda dos direitos de sacerdócio, até o perdão concedido pela Igreja Católica em 2015. Na política, militou em setores conservadores, apoiando a oligarquia de Nogueira Scioli com unhas perguntas, culminando com a sedição de Juazeiro. Pergunta lá. O que foi a sedição de Juazeiro e qual a participação do Padre Cícero? A sedição de Juazeiro é o reflexo no Ceará de uma questão política nacional. O presidente Hermes da Fonseca havia alcançado a presidência com apoio do Rio Grande do Sul, que era liderado pelo Pinheiro Machado, e também quase que dono do Congresso Nacional por conta da comissão de verificação. O Pinheiro Machado era praticamente quem decidia quem ia ser deputado federal e quem ia ser senador, porque a validação dos votos passava por suas mãos, e eles acabaram fazendo o quê? Aceitando a troca de algumas oligarquias estaduais, pois, diferentemente das outras eleições durante o período da Primeira República, São Paulo e Minas não saíram com um candidato único, né? Hermes da Fonseca havia derrotado Rui Barbosa. E aí, dentro da política das salvações, da troca de oligarquias, aqui no Ceará, o oligarca Nogueira Scioli acabou sendo deposto por uma rebelião popular. Setores urbanos de Fortaleza, classe média, advogados, comerciantes, acabaram se rebelando com apoio notório da população
em 1912, derrubando a Cioli. Chega ao poder Franco Rabelo, militar de carreira, ligado aos políticos positivistas do Rio de Janeiro, e decide varrer do mapa as tradicionais oligarquias cearenses. E aí entra a sedição de Juazeiro. Como a Cioli havia sido deposto, o grande representante desse coronelismo tradicional no Ceará era o padre Cícero. E o Rabelo, na ótica de alguns historiadores, faz uma avaliação equivocada ao reunir tropas na capital para atacar o padre Cícero no Juazeiro. Ora, quando ele vai atacar o padre Cícero, na cabeça dele, ele está indo derrubar um coronel, um oligarca. Na realidade, ele está indo derrubar um dos símbolos mais populares da política, da religiosidade e da sociedade cearense. Ele está indo derrubar um homem santo. E aí Padre Cícero, com Floro Bartolomeu comandando as tropas, organiza o chamado Círculo da Mãe de Deus, uma tropa formada por jagunços de coronéis apoiadores de Padre Cícero, romeiros que não queriam deixar a meca da religiosidade popular, a cidade santa, como Padre Cícero chamava, que era Juazeiro, cair. Depois de 15 horas de combate, do primeiro ataque, as tropas rabelistas saídas de Fortaleza são derrotadas, tentam se reorganizar para um novo ataque, mas isso dura 30 dias, e aí o ânimo das tropas cai, das tropas rabelistas, atacam novamente, são derrotadas, e aí as tropas fiéis ao Padre Cícero, sob o comando do Floro, rechaçam o governante do estado, o perseguem praticamente até as portas de Fortaleza, e ele acaba aceitando uma rendição honrosa, que é a renúncia do comando do estado do Ceará, sua retirada para o Rio de Janeiro, e aí as oligarquias locais se reorganizam para comandar de novo o estado, e agora com a eminência parda de Padre Cícero mais notória do que nunca. Não muito longe dali, a fé também levou um grupo de sertanejos cearenses a se engajar num movimento messiânico. Eram sertanejos do Crato, que formaram uma comunidade chamada Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, liderada pelo beato José Lourenço. José Lourenço foi um agricultor que se mudou para Juazeiro do Norte em função de sua devoção por Padre Cícero. O beato, como era conhecido, conquistou a confiança do Padim e foi encarregado por ele de receber os flagelados, gente que não tinha para onde ir. Lourenço fundou a comunidade do Caldeirão, depois de começar a sofrer pressões da Igreja Católica por conta de supostos fenômenos sobrenaturais. No local mais afastado, ele e seus seguidores se organizaram num modelo de comunidade autossustentável, onde os membros se beneficiavam de parte da produção de alimentos. Qualquer semelhança com outra comunidade, não muito longe dali, chamada Canudos, não é mera coincidência. As suspeitas de que o Caldeirão era um projeto comunista se espalharam, e a mesma elite que enclausurou os refugiados da seca mandou colocar fim no Caldeirão sem nenhuma sutileza. A fazenda foi invadida por forças enviadas pelos latifundiários com apoio do governo de Getúlio Vargas. Os sobreviventes fundaram uma nova comunidade para mais uma vez serem massacrados. Não se sabe até hoje quantas pessoas foram dizimadas no episódio. Pergunta lá. Por que o Caldeirão foi reprimido com tanta violência? A violência impetrada contra o Caldeirão dos Jesuítas, que vivia sob a liderança do beato José Lourenço, ela é explicada pelo medo que se tinha de uma repetição de uma nova Canudos. Tanto que os elementos que ajudaram a destruir Canudos são os mesmos que se organizam contra o Caldeirão dos Jesuítas. É a Igreja Católica, que não aceitava o catolicismo sertanejo, com suas práticas ditas místicas, resultados de um sincretismo religioso profundo no Ceará e no Nordeste como um todo, que unificava elementos da cultura indígena ou afro-brasileira e católica tradicional. A igreja não aceitava esse tipo de misticismo e por isso clama pela destruição do Caldeirão.
Os coronéis temiam o exemplo do Caldeirão, que era uma comunidade autônoma do ponto de vista econômico, que não se submetia mais politicamente às suas ordens, para se votar, para obedecer os mandos e desmandos desses coronéis. E junto a isso tem um Estado, mais uma vez, querendo demonstrar autoridade. Getúlio Vargas havia tomado o poder em 30, estava num processo de centralização política que levará ao Estado Novo em 37, e ele vai combater o coronelismo, o cangaço e essas comunidades religiosas independentes. O Caldeirão é atacado por soldados, é atacado por uma aviação ainda insípida, mas que o Cordeiro Neto, que era o chefe da polícia aqui no Ceará, e o coronel Zé Bezerra usam contra eles, bombardeio na Serra do Araripe, massacre aberto, sobretudo após a morte de alguns militares, porque no primeiro ataque os habitantes do Caldeirão não resistiram, eles simplesmente vão embora. No entanto, alguns seguidores do Beato Zé Lourenço não aceitam essa saída do seu sítio, da sua moradia, fazem uma emboscada, matam alguns policiais e aí a vingança é total. O número de mortos até hoje oficialmente não é declarado. O menor número são 200 e o maior número 800 pessoas mortas por esse massacre que sequer foi investigado. Foi aceito como uma ação necessária do Estado para se estabelecer a ordem, puxando-se inclusive o absurdo de acusar os habitantes do Caldeirão de comunistas, que era uma das bandeiras maiores de repressão a qualquer movimento popular no Brasil à época. Por isso essa violência tamanha contra os habitantes daquela comunidade. Estávamos na Era Vargas, outro período da história brasileira desencadeado por um golpe de Estado. Getúlio Vargas havia chegado ao poder em 1930 com as bênçãos de uma junta militar. Detalhe, sem nunca ter vestido uma farda das Forças Armadas na vida. O Ceará, como os demais estados, passou a ser governado por um interventor, Fernandes Távora, que implementou uma reforma administrativa com feições centralizadoras, diminuindo o número de municípios de 85 para 51. Nesse tempo de acirramento ideológico, não apenas no Brasil, mas no resto do mundo, não eram raros os embates nas ruas de Fortaleza entre militantes de esquerda e de direita. Raimundo de Alencar Araripe, ligado ao governador Menezes Pimentel, havia sido eleito o primeiro prefeito da capital cearense, escolhido pelo voto popular. Mas logo veio a ditadura do Estado Novo, que prolongou a permanência de Getúlio no governo federal, e a democracia cedia lugar, mais uma vez, ao autoritarismo. No nosso editorial de moda desta edição, o estilo inconfundível da mulher Coca-Cola. Ela é avançada, atrai os olhares e a reprovação da sociedade conservadora dos anos 40 em Fortaleza. Anda pelo Estoril, antiga Vila Morena, na praia de Iracema, ponte dos soldados americanos durante a Segunda Guerra Mundial. Ela prefere esse tipo de garoto militar, para ciúmes dos rapazes cearenses. Bebida preferida? Uma Coca-Cola gelada para ser saboreada com o namorado. Usam decotão e bastante maquiagem e dão uma banana para a submissão feminina da época. Essa garota tem vontade própria e investe na tendência meu corpo, minhas regras. Fortaleza cresce de forma acelerada, especialmente a partir dos anos 50. É quando a cidade começa a se voltar mais para o mar. Até ali, os interesses dos cearenses estavam no sertão. Regiões como a da orla da cidade deixam de ser redutos de pescadores e passam a ter construções imponentes, como os clubes sociais e os primeiros prédios. Com a construção da Avenida Beira-Mar, os pescadores foram expulsos para o Alto das Dunas e bairros como a Varjota. Como um todo, a população explodiu. Em 1952, era cerca de 240 mil habitantes, mais que o dobro de 30 anos atrás. Na década de 70, eram mais de 1 milhão de habitantes. A cidade seguiu a tendência de explosão demográfica de outros centros urbanos brasileiros, com menor mortalidade e condições de vida menos inóspitas. Ainda assim, Fortaleza não comportava tanto crescimento e intensificou a favelização de parte considerável dos seus moradores. Nessa época, o bairro da Aldeota, antigo outeiro, se tornou preferido das elites.
O poder que oprime se fez presente em outras ocasiões da história republicana do Ceará. Em 1964, um golpe militar retirou os civis do poder no Brasil e instituiu um regime de exceção que duraria mais de 2 décadas. O Ceará esteve no centro dos acontecimentos ao emplacar o general Humberto Castelo Branco como primeiro presidente do regime eleito indiretamente. 1964 representou o início de uma era autoritária, em que opositores e grupos tidos como ameaças eram perseguidos, torturados ou desapareciam sem deixar vestígio. Já a população em geral sofreu com a restrição dos direitos civis e a adoção de um código penal que permitia prisões de qualquer pessoa suspeita. Os militares elegeram os comunistas como inimigos de Estado, e muitas das torturas e desaparecimentos eram de suspeitos de militarem na esquerda. Vários cearenses participaram da guerrilha do Araguaia, um levante contra o regime cujo objetivo era fomentar uma revolução socialista. O governo estadual contribuiu na repressão a esses grupos, por exemplo, na gestão de César Caus, que foi escolhido governador por Emílio Garrastazu Médici, o mais implacável dos presidentes militares. Durante o regime, os chamados coronéis tiveram seu apogeu, formando um triunvirato. Além de César Caus, Virgílio Távora e Adalto Bezerra dominaram a política cearense durante o período militar. Em comum, eles tinham um jeito de fazer política, herdado das oligarquias, com apadrinhamentos e a busca por perpetuação no poder. Inclusive, Virgílio Távora conseguiu voltar ao governo em 1978, depois de ter governado entre 1963 e 1966, e se manteve no poder mesmo depois do início do regime militar. Já César Caus esteve no poder entre 1971 e 1975, quando Adalto Bezerra o sucedeu até 1978. Nos anos 80, o chamado Governo das Mudanças, personificado pelo empresário Tasso Gereissati, propôs romper com o ciclo dos coronéis, trazendo promessas de modernização da máquina administrativa e superação do clientelismo. O próprio Tasso, porém, permaneceu 16 anos no poder, somados os seus mandatos e os de seus aliados. Pergunta lá. Em que o governo das mudanças diferiu dos seus antecessores? O primeiro governo do Tasso Gereissati, sobretudo na década de 80, foi de fato um choque de gestão. Ao implantar o neoliberalismo, ao implantar um modelo de gestão empresarial no governo do Estado, ele quebrou com muitos paradigmas. A política local não estava acostumada com esse tipo de visão, de que o governo deveria funcionar como uma empresa cuja eficácia e eficiência, aliada à redução dos custos, era o maior objetivo do novo governante. Isso abala as estruturas tradicionais do coronelismo, mas, ao mesmo tempo, traz novos áreas de desenvolvimento para o Estado. A caça aos funcionários fantasmas, a redução nesses custos operacionais, revolucionou a forma de se governar no Estado e acaba sendo um modelo até hoje. Tasso foi tão marcante na sua administração que praticamente todos os governos pós-80, se não é o Tasso, é algum aliado deles, cujos maiores exemplos são os irmãos Ferreira Gomes, Ciro e Cid Gomes. Há de salientar também a grande mudança na visão a respeito do Ceará. Tasso Gereissati vende uma imagem do Ceará como um paraíso turístico. Através do patrocínio de escolas de samba, ele consegue trazer a gravação de telenovelas para o estado do Ceará, mostrando uma realidade que o Sul não conhecia. A imagem do Ceará era de miséria, era de pobreza, de abandono. Não que isso tenha sido, de fato, completamente resolvido, mas só de se dar novos ares ao que se imaginava do Ceará, isso já foi algo impactante. No entanto, a redução brutal dos custos do Estado acabou também afetando alguns setores importantes, como educação e saúde. Ocorreram programas importantes, como, por exemplo, o programa Criança Fora da Rua Dentro da Escola, mas houve também uma defasagem aí no investimento nessas áreas. Mas o seu modelo de administração, como já disse, marcou e é o modelo seguido até hoje pelos governantes do Estado.
A efervescência da política cearense, no apagar das luzes do regime militar, veio acompanhada de mais um ciclo exuberante na cultura. Dessa vez, a música foi a protagonista. Em suas tertúlias etílico-litero-musicais, como eles mesmos denominavam os encontros nos arredores da Universidade Federal do Ceará e no Bar do Anísio, na Beira-Mar, forjaram uma cena musical de projeção nacional. Em março de 1979, o Teatro José de Alencar, em Fortaleza, abriu suas portas durante 4 dias para mais de 400 artistas, entre eles participantes do Pessoal do Ceará. Eram músicos, poetas, dançarinos, fotógrafos e cineastas que formaram a Massa Feira Livre, um movimento cultural coletivo sem precedentes no Ceará. A música, em destaque, em função da quantidade de novos talentos da época, gerou um álbum duplo que contribuiu para popularizar alguns artistas. Desses, alguns migraram para o eixo Rio-São Paulo e lá se projetaram, como Belchior, Ednardo e Fagner. Primeiro respondendo à repressão da ditadura e depois ao apelo popular, esses artistas se inscreveram na história da música popular brasileira. As velas ainda saem para o dia de pesca no Mucuripe, rasgando os verdes mares cada vez mais bravios em tempos de aquecimento global. Mas de resto, os cearenses seguem escrevendo novos capítulos de sua história e também esquecendo outros, conforme o tempo passa. O Ceará tem quase 9 milhões de habitantes, é o terceiro estado mais rico do Nordeste, mas ainda traz marcas de quando era província e capitania hereditária. Lembranças e esquecimentos que se costuram no presente, nos convidando a escrever novas páginas de uma história que pertence a cada cearense.